epistemologia das virtudes, né? O que é epistemologia das virtudes, segundo bloco dessa apresentação, da aula introdutória. Então, a gente precisa, primeiro, vamos tentar caracterizar, fazer uma caracterização preliminar do que é a epistemologia das virtudes. Não vai ser difícil, vocês vão ver que é uma coisa bem acessível. Vamos tentar contextualizar um pouco a epistemologia das virtudes, para tentar entender o que motivou ela. Vamos falar de duas tendências da epistemologia das virtudes, ou como muitas vezes é apresentado, né? De conceber a epistemologia como disciplina normativa e de colocar em foco o agente epistêmico. Agente epistêmico, vale a pena explicar isso, é bem fácil. O agente epistêmico é uma pessoa, tá, que age tendo em vista um bem epistêmico, tá, tendo em vista adquirir conhecimento, tendo em vista adquirir um entendimento do assunto. Isso é um agente epistêmico, tá? É isso que a gente chama de agente epistêmico na epistemologia. Por exemplo, no caso trivial, uma criança, né, que esteja brincando de esconde-esconde, por exemplo, na condição de pegador, né, que é aquela criança que conta até certos números, e aí ela sai a procurar aquelas crianças que se esconderam. Então, nessa tentativa de encontrar as crianças que estão escondidas, ela vai explorar o ambiente tendo em vista saber onde estão escondidas, né, as crianças que estão brincando com ela. Isso ela está exercitando aí o que a gente chama de agência epistêmica, né? Capacidade de você agir tendo em vista um bem epistêmico, no caso, o conhecimento. Um exemplo, acho que corriqueiro, que ajuda a gente a entender um pouco o que seja, né, um agente epistêmico, senão a gente fica aí um sentido muito abstrato, né? Eu quero tentar trazer aqui para o cotidiano, para a gente entender mesmo o que significa isso, né? Bom, e aí, claro, as duas questões que eu me propus, a gente ter um panorama mais completo do que seja a epistemologia das virtudes, né? Responder aí a questão como os epistemólogos das virtudes concebem a sua investigação em termos de propósitos, objetos de estudo, métodos, e a questão, por fim, como os epistemólogos das virtudes concebem a noção de virtude intelectual. E aí nós temos basicamente uma divisão entre o que a gente chama de confiabilismo das virtudes e o que a gente chama de responsabilismo das virtudes. Tá? Bom, uma caracterização preliminar, então, da epistemologia das virtudes. A epistemologia é um campo de pesquisa filosófica dedicado a estudar a vida humana e seus aspectos intelectuais, como a gente já viu, né? E a epistemologia das virtudes é uma abordagem ou perspectiva teórica dentro desse campo de pesquisa. Ok? É uma abordagem ou perspectiva teórica dentro da epistemologia. Porque, assim, se a gente entender a epistemologia como sinônimo de estudo do conhecimento, a gente poderia pensar a epistemologia das virtudes, então, seria o estudo do conhecimento das virtudes, mas isso não faz o menor sentido. As virtudes, elas não têm conhecimento. Tá? Uma outra maneira de pensar então, a epistemologia, sendo o estudo do conhecimento, a epistemologia das virtudes seria o estudo do conhecimento aplicando, então, a noção de virtude intelectual para entender o que é o conhecimento. Essa faz sentido, mas mesmo ela é ainda uma concepção estreita do que fazem os epistemólogos das virtudes, porque os epistemólogos das virtudes, eles não estão apenas preocupados em entender o que é o conhecimento. Existem outras questões que são abordadas a partir da epistemologia das virtudes, como, por exemplo, a educação, que vai ser o nosso foco aqui já no próximo semestre, quando a gente tiver uma ideia bem clara, né, do que seja uma virtude intelectual. Bom, como a expressão das virtudes pode sugerir, né, em epistemologia das virtudes, né, a epistemologia das virtudes é uma abordagem teórica que destaca ou enfatiza a noção de virtude, tá? Sendo assim não menos do que uma aplicação do que a teoria das virtudes, né, do que a gente em filosofia chama de teoria das virtudes, a perspectiva teórica das virtudes, aqui aplicada, no caso, no campo da epistemologia. Tá? E uma vez que a epistemologia se dedica a estudar a vida humana em seus aspectos intelectuais,
não é surpreendente que a noção específica de virtude que interessa aos epistemólogos seja a noção de virtude intelectual, diferente, por exemplo, da aplicação da teoria das virtudes na ética, onde o conceito central de virtude moral. Tá? Aqui o nosso foco vai ser a virtude intelectual, porque é o que mais interessa dentro do campo da epistemologia. Tá? Com isso, podemos dizer que a epistemologia das virtudes é não menos do que a teoria das virtudes adaptada aos interesses da epistemologia, ou, o que seria o mesmo, a teorização epistemológica mediante empregando então a terminologia das virtudes, tá? Ou a teoria das virtudes, também, se quiser. Então, essa é uma caracterização bem preliminar, bem pé no chão, a gente consegue entender perfeitamente, fica até quase trivial, né? Mas a gente vai aprofundando a partir de agora, tá? Então, vamos começar com uma contextualização, né? O que propõe, o que motivou especialmente a epistemologia das virtudes. E aí, né, especificamente, para a gente entender assim, o que motivou, né, a gente precisa entender, caracterizar, né, como os epistemólogos buscavam responder algumas das questões mais típicas, né, da epistemologia, né, que, como a gente já viu, né, o que é o conhecimento, o que sabemos, são essas questões, né. Como a gente já viu, os epistemólogos eles se dedicam a levantar e responder questões como o que é o conhecimento e o que sabemos, né. Uma resposta à primeira questão pretende explicar o que é o conhecimento, enquanto uma resposta à segunda questão pretende estabelecer ou reivindicar a posse de conhecimento. Como visto anteriormente, também a primeira questão ela remonta ao diálogo o Teteto de Platão, que não chega a uma resolução definitiva para o problema. A segunda questão, como também comentado anteriormente, remonta ao ceticismo pirrônico, de Pirro, tá? o filósofo Pirro, que levanta aí desafios à crença comum que nós temos de que nós conhecemos aí um monte de coisas, né? Nós temos um bocado de conhecimento. Isso é senso comum, né? É o que a gente acredita realmente na vida cotidiana, né? Bom, os epistemólogos contemporâneos, eles se esforçaram por responder a essas questões, o que é o conhecimento e o que sabemos, focando nas propriedades das próprias crenças dos sujeitos, esses sujeitos que presumivelmente conhecem, né? A questão o que é o conhecimento, os epistemólogos pretenderam resolver buscando aí compreender sob que condições uma crença pode ser considerada conhecimento. Então, né, condições como ela precisa ser verdadeira e justificada. E a questão o que sabemos, os epistemólogos pretenderam resolver buscando compreender a cadeia de justificação que as crenças estabelecem entre si. Então, sempre que você vai justificar uma crença, você apela para uma outra crença. E aí você tem uma cadeia de justificação. Isso vai gerar aí um possível problema, né, que é o chamado regresso ao infinito, que é parte do chamado trilema. Tem vários nomes, mas um deles é o trilema de Agrippa, como alguns chamam. Tá? Então, essa cadeia de justificação que as crenças elas têm entre si, né, destacando aí propriedades das próprias crenças que permitam, né, assegurar que nós temos conhecimento. Tá? Não só os epistemólogos contemporâneos, de certo modo, a gente pode identificar isso ao longo da história da filosofia, tá? Mas aqui a gente vai especificamente falar de como os epistemólogos contemporâneos tratam o assunto, como os nomes que eles deram, né? Então, por um lado, buscava-se em condições que as crenças falhavam ou prosperavam em satisfazer, como, por exemplo, verdade e justificação, a resposta à questão o que é o conhecimento. Por outro, buscava-se nas propriedades das próprias crenças, propriedades relacionais, como ser coerente com outras crenças, né? Coerência é uma propriedade relacional, porque uma única crença não é coerente. Ela é coerente em relação a algo, por isso uma propriedade relacional, em relação a outras crenças, no caso. Ou propriedades intrínsecas, como o que a gente vai chamar aqui de fundamentalidade, né? O que a gente vai ver aqui as chamadas crenças básicas, que alguns epistemólogos postulam para sugerirem uma
uma solução ao ceticismo, tá? Então, os filósofos, os epistemólogos, né, buscaram aí nas propriedades das próprias crenças a razão para assegurar contra o ceticismo que nós, seres humanos, temos conhecimento. Tá? Estas últimas propriedades, coerência e fundamentalidade, elas sugerem algumas metáforas para ilustrar o que é o conhecimento. Né? Então, dentre essas metáforas, para fins, a gente já vai entender porquê, né? Eu vou destacar aqui a metáfora da pirâmide. Então, a metáfora da pirâmide é a metáfora segundo a qual, então, há uma base, né? A pirâmide tem uma base, né? Na qual se sustenta todo o resto dos blocos da pirâmide, né? Há uma base a partir da qual a pirâmide do conhecimento, né? Essa metáfora, né? Ela é erguida. Então, essa base, né? Seriam, então, as crenças básicas que os fundacionistas postulam para tentar resolver o problema do ceticismo, tá? Por outro lado, tem ainda a metáfora da balsa. Né? Eu coloquei da seguinte maneira: para que seja possível explorar e navegar o mundo, né, a balsa, aprendendo, explorando e conhecendo o mundo, né, é necessário que as partes da balsa estejam bem conectadas. Né? Claro, se as partes da balsa, né, estiverem mal conectadas, você pode afundar. E aí você, né, nem morre na praia, você pode morrer estando longe da praia. Então elas precisam ser consistentes e mutuamente suportadoras. Então você tem aí nesse caso, né, a metáfora para falar de uma rede coerente de crenças, tá? Que é o que propõem então os chamados coerentistas, tá? Para resolver o problema aí do ceticismo. Bom, essas metáforas a gente encontra nesse artigo aqui desse filósofo aqui ao nosso lado, na nossa direita, o Ernest Sosa. Tá? Ele que é um filho de cubanos, mas nasceu já nos Estados Unidos, fez sua carreira lá. Ele tem esse artigo aqui de 1980 e nesse artigo, né, o The Raft and the Pyramid, Coherence versus Foundations in the Theory of Knowledge. Então, a balsa e a pirâmide, coerência versus fundações ou fundamentos, né, na teoria do conhecimento. Um artigo de 1980, onde ele começa da seguinte maneira: Contemporary epistemology must choose between the solid security of the ancient foundationless pyramid and the risky adventure of the new coherentist raft. Então, o que ele está dizendo aqui, a epistemologia contemporânea deve escolher, must choose, entre, between, the solid security, a segurança sólida da antiga pirâmide fundacionista, né, dos fundacionistas, e entre, então, o fundacionismo, né, e a aventura arriscada da nova balsa coerentista. Né. Então, os coerentistas eles são muito mais recentes. Né. Os fundacionistas você tem, inclusive, como rastrear já na obra do René Descartes. Né? Descartes ele é considerado um fundacionista clássico. Né? Então você tem aí os fundacionistas, né, que são a proposta mais antiga, né, para responder à questão do ceticismo, e os coerentistas, que são mais contemporâneos, são mais atuais, que vieram mais recentemente, no século passado. Talvez você encontre alguma coisa em alguns séculos anteriores, mas com algumas dificuldades de interpretação. Né? Então, vamos estipular aqui século XX para cá, os coerentistas. Tá? Então, o que o Ernest Sosa está dizendo aqui para nós é que a epistemologia contemporânea está aí num dilema, né, entre os fundacionistas e os coerentistas. E aí ele continua: Our main objective will be to understand as deeply as we can the nature of the controversy and the reasons for and against each of the two options. Então, nosso principal objetivo será entender tão profundamente quanto pudermos, né, quanto for possível, a natureza da controvérsia e as razões dessa controvérsia, né, e as razões em favor e contra, for and against, cada uma das duas opções, né, o coerentismo e o fundacionismo.
Por que eu estou trazendo esse artigo aqui? A gente não vai ficar discutindo aqui essa discussão sobre fundacionistas, coerentistas. Nosso foco aqui vai ser outro, mas esse artigo ele é o artigo que na epistemologia contemporânea, na literatura contemporânea, é quem resgata essa noção de virtude intelectual, propondo aí prospectos, digamos assim, para tentar superar essas discussões em epistemologia contemporânea a partir, então, da noção de virtude intelectual. Então, lá no final desse artigo, o Sousa diz o seguinte, né? Ele está discutindo como a noção de virtude tem sido resgatada em discussões de ética, né? E aí ele fala assim: the same strategy may also prove fruitful in epistemology. Então a mesma estratégia que é usada em ética, né, quando se enfatiza, destaca a noção de virtude moral, a mesma estratégia pode se provar frutífera em epistemologia. Deixa eu só tomar uma água aqui, que minha voz já está quase liquidada. Então, continua ele. Here, primary justification would apply to intellectual virtues, to stable dispositions for belief acquisition, through their greater contribution toward getting us to the truth. Então, vamos ler. Aqui, né, ele está dizendo a mesma estratégia de resgatar a noção de virtude para tentar resolver questões de epistemologia, né, pode se mostrar frutífero em epistemologia. Aqui, a justificação primária, ela se aplicaria às virtudes intelectuais. Então, aqui ele resgata a noção de virtude intelectual, que está lá em Aristóteles. Você vai encontrar, Aristóteles é o primeiro filósofo a distinguir entre o que é a virtude moral e o que é a virtude intelectual. E aí ele diz, então, ele retoma esse conceito de virtude intelectual, mas aí ele destaca o que ele está entendendo por virtude intelectual. E aí gravem bem isso, porque a gente vai retomar no final da apresentação, tá? Dessa aula introdutória. Qual que é a noção que o Sousa como é que o Sousa está concebendo aqui uma virtude intelectual? Então ele está concebendo uma virtude intelectual como uma disposição estável para a aquisição de crença. E aí ele explica melhor isso, né? Por meio da sua grande contribuição para nos conduzir, né, à obtenção da verdade, né? O que ele quer dizer aqui? Crenças verdadeiras, tá? Em outras palavras, é uma disposição estável, confiável para a formação, para a aquisição de crenças. Tá bom? E aí ele continua. Secondary justification would then attach to particular beliefs in virtue of their source in intellectual virtues or other such justified dispositions. Então, há uma justificação secundária, então, das crenças, né, elas se dariam em função, né, dessas virtudes, de estarem baseadas no exercício dessas virtudes intelectuais. Bom, continua ele. That raises parallel questions for ethics and epistemology. Então, isso tudo, né, coloca questões paralelas para a ética e epistemologia. We need to consider more carefully the concept of a virtue and the distinction between moral and intellectual virtues. Então, nós necessitamos considerar mais cuidadosamente, carefully, o conceito de uma virtude e a distinção entre virtudes morais e intelectuais. Na epistemologia, there is reason to think that the most useful and illuminating notion of intellectual virtue would prove broader than our tradition would suggest, and must give due weight not only to the subject and his intrinsic nature, but also to his environment and to his epistemic community. Tá? Frase longa, vamos traduzir por partes. Em epistemologia, há razões, né, para pensar que a noção mais útil e esclarecedora de virtude intelectual, a noção de virtude intelectual mais útil e esclarecedora, se provará mais ampla do que a nossa tradição pode sugerir. E deve
dar o devido peso não apenas ao sujeito e sua natureza intrínseca, a natureza intrínseca do sujeito, mas também ao seu ambiente, his environment, seu ambiente e a sua comunidade epistêmica. Então notem, né, a noção de virtude intelectual que Sousa está propondo aqui, ela pode destacar não só o sujeito que é virtuoso, mas também o ambiente no qual o sujeito está inserido, incluindo aí a sua comunidade, né, que ele chama aqui de comunidade epistêmica. Vale dizer, né, que os epistemólogos eles costumam usar, né, termos como agente epistêmico, comunidade epistêmica, artefato epistêmico, para destacar o sentido exato no qual o agente, a comunidade e o artefato, por exemplo, eles interessam à epistemologia, né? Interessam à epistemologia na medida em que eles contribuem, então, para a produção de conhecimento, para a aquisição de conhecimento. Por isso, epistêmico, né? Relativo a conhecimento, tá? É uma questão de, digamos assim, enfatizar aquilo que nos interessa enquanto epistemólogos, tá? Uma divisão de trabalho, né? This is a large topic, however, to which I hope some of us will turn with more space and insight than I can now command. Então ele está dizendo aqui, né, que ele não tem condições ainda, né, no momento de explorar mais a fundo, né, isso aqui. Ele fala no final já do artigo, isso aqui ele dá essa sugestão, né, de começarmos a enfatizar e a resgatar a noção de virtude intelectual na epistemologia contemporânea. Então, a epistemologia das virtudes, isso aqui é um marco da epistemologia das virtudes, tá? É o primeiro artigo a trazer, então, à tona esse conceito de virtude intelectual. E a partir de 80, então, a partir desse artigo, de 1980, começa, então, a epistemologia das virtudes, né? Para vocês terem, então, uma noção de como é uma abordagem teórica em epistemologia, né, contemporânea, né, muito contemporânea, mas já se tornou uma perspectiva mainstream da epistemologia. É uma das abordagens mais usadas dentro do campo. Tá? E aí, claro, algumas tendências né, vamos tentar caracterizar melhor, né, vamos tentar aprofundar um pouco mais o que seja a epistemologia das virtudes. Então, deixa eu só tomar uma aguinha de novo. Minha voz ela se deteriora muito rapidamente, então vocês me perdoem por isso, ela já está bem rouca, né? Bom, vamos lá. A epistemologia das virtudes ela é frequentemente caracterizada como uma abordagem teórica que ressalta a ideia de que o vocabulário em epistemologia, como por exemplo o vocabulário, né, termos como justificação, evidência, conhecimento, eles são termos densamente valorativos ou normativos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, se eu atribuo a uma epidemiologista conhecimento sobre a eficácia de uma vacina, não só a minha atribuição de conhecimento pode ser verdadeira ou falsa, né? Como a gente estava explicando lá na hora que a gente estava falando sobre juízos epistêmicos, né? Eles têm uma base factual, ou pelo menos alguns deles parecem ter, mas a minha atribuição de conhecimento ela também destaca que aquela pessoa em questão, aquela epidemiologista, ela está em melhores condições que outras para esclarecer o público a respeito do assunto que ela conhece, tá? Do assunto em questão. Vale também para a segurança de uma vacina, eficácia e por aí vai. Né? E aí a gente pode pensar em outros vários exemplos. Tá? Aqui é só um exemplo para destacar como o termo conhecimento, ele não só conhecimento, outros termos da epistemologia fazem parte do vocabulário em epistemologia, eles têm essa carga valorativa também, tá? Mas aí vale uma ressalta, tá? E aqui eu faço referência a uma das coletâneas que eu mencionava na apresentação como sendo parte da nossa literatura de apoio, assim, né? Que a gente poderia usar ao longo do curso, tá? Essa ressalva diz respeito ao seguinte: muitos epistemólogos das virtudes eles buscam fundamentar a sua teorização nas ciências empíricas, por exemplo, a psicologia experimental. Tá?
E, no entanto, para muitos parece haver uma tensão entre um vocabulário que pretende captar aspectos normativos da vida intelectual e o uso do vocabulário que pretende captar aspectos factuais da vida intelectual. Né? Você tem essa oposição, essa distinção clássica, tradicional, entre fato e valor. Né? Então, a questão que a gente poderia aqui colocar, então, será que um vocabulário não normativo é um vocabulário que, a partir das ciências empíricas, né, que fala a respeito de como as coisas são de fato, ele poderia definir ou explicar esses aspectos normativos de que os epistemólogos das virtudes têm se preocupado, e outros epistemólogos, né? Bom, é uma questão, eu não vou, né, estou aqui para dar uma resposta a essa questão, eu só quero levantar para a gente fazer uma ressalva, né, de que a respeito dessa tendência, né, como se costuma colocar, uma tendência da epistemologia das virtudes de ressaltar o vocabulário normativo da epistemologia. Bom, assim como o entendimento, né, de que a epistemologia das virtudes destaca o fato de o vocabulário epistemológico ser densamente valorativo, a epistemologia das virtudes é frequentemente caracterizada como uma abordagem teórica que encara o agente epistêmico como fonte primária de valor epistêmico e foco primário de avaliação epistêmica. Tá. O que é isso? O que significa dizer que o agente epistêmico é uma fonte primária de valor epistêmico e o foco primário de avaliação epistêmica? Bom, dizer que o agente epistêmico é uma fonte primária de valor epistêmico nada mais é do que dizer que os méritos epistêmicos das crenças, das opiniões que esse sujeito possui, os méritos epistêmicos dessas opiniões, elas são derivativas de suas próprias competências cognitivas. Lembrem do Sousa dizendo, né, a justificação primária ela estaria relacionada a essas virtudes intelectuais, enquanto que a justificação secundária, digamos assim, as crenças, as propriedades das próprias crenças, elas dariam, digamos assim, uma contribuição secundária para os méritos epistêmicos das crenças em questão. Tá? Então, o agente ele é dotado de certas competências, são as virtudes intelectuais, tá? As competências cognitivas aqui, que eu estou chamando, e é dessas competências, do exercício dessas competências, que as crenças do sujeito teriam ou não teriam mérito epistêmico, é dela que deriva. Então, o sujeito, o agente epistêmico, ele é a fonte primária do valor epistêmico das crenças que ele tem. Tá? Essa é uma ideia da epistemologia das virtudes. E aí, o que significa dizer que o agente epistêmico é o foco primário de avaliação epistêmica? Significa dizer que, então, o agente epistêmico, aqui eu estou falando o crente, mas aqui, entendo, não é? Não é o crente no sentido de um crente religioso, não, pelo menos não necessariamente. Tá? É o sujeito que crê. Tá? Aqui nada mais é que nós, né? A gente assume com sinceridade que certas coisas são o caso. Então nós temos certas crenças. Tá? O crente em questão, né, nós substituímos a crença como sendo o foco primário de avaliação. Lembrem que para responder ao ceticismo,